Bem-vindo, Josué, ao Conversando com o Povo. Estamos aqui para uma entrevista com voz no ser. Obrigado, Thiago. Prazer, satisfação também é minha de estar aqui para um papo descontraído. Isso. Obrigado pelo seu dispor a participar da entrevista. E espero que a gente tenha um momento agradável, descontraído, divertido. E que a gente possa aprender bastante um com o outro. Então, minha primeira pergunta para você é a seguinte: o que é religião para você? Aí ó, não sei, né, se eu vou saber responder à altura, mas muita gente já fala, né? Religião, futebol e política às vezes se discute, mas né, a gente tem que falar um pouco, né, sobre o assunto mesmo, independente da religião de cada um. Mas para mim, sendo, né, de cada um da religião que a pessoa escolheu, sua crença, para mim, eu acredito muito que a religião, ela vai um pouco além do que as pessoas realmente aprendem ou pregam, né? Muitas pessoas falam, fulano tal e tal deveria ir, né, na religião. Eu costumo dizer muito que as pessoas me perguntam assim, qual que é a sua religião? E aí eu falo, religião não define ninguém. As suas atitudes e ações, sim. E, ao meu ver, muitas e muitas pessoas, elas pegam ali a religião e faz delas, às vezes, até mesmo um fanatismo, onde não deveria. Para mim, a palavra-chave religião deveria ser, sim, amor, empatia, ajudar ao próximo, que foi o segmento que Jesus nos deixou. Esse é o meu ponto de vista. Muito bem. Mas de acordo com qual que é a sua religião? A minha, eu digo assim sempre que eu sou adepto do Chico Xavier, que aí né, vem do kardecismo, E por que você escolheu essa religião? porque ela condiz com o que realmente eu acredito, que religião é amor literalmente ao próximo. E seguindo aí os passos né, do nosso saudoso Chico Xavier, exatamente foi o que ele sempre fez a vida toda, né? Foi de amar o próximo, a ajuda mútua. Chico Xavier, né, pode olhar e investigar o que for. Ele poderia ser um cara aí bilionário, ou até mais do que bilionário, como muitas religiões fazem, né, de arrecadar dinheiro. E ele foi uma pessoa humilde e simples, e morreu humilde e simples numa casinha minúscula. Já teve N casos né, de grandes empresários de doar dinheiro e ele literalmente não aceitar. O Chico Xavier ele usava as roupas dele de doação. Vinha para os pobres, ele tirava também para ele um chinelinho, calça ali, a roupa né, comum mesmo. Então, assim, eu, eu sou adepto exatamente por isso. E, ao meu ver, pode quem quiser né, achar, às vezes tem ignorância da minha parte, mas Chico Xavier, no meu entendimento, foi o homem aí imperfeito que chegou mais próximo do segmento de Jesus. Você seguindo essa doutrina, né? Isso, é, Implica em várias crenças, né? Uma delas é em reencarnação, até onde eu sei, né? é isso. Como é, Tem como é que você explica esse fenômeno? a questão da reencarnação. Aí, se eu for falar mesmo sobre isso, é algo assim que eu não acredito, né? Na questão da reencarnação. Estudando um pouco
sobre a Bíblia, né? O livro mais complexo aí da história da humanidade, que é a Bíblia. É, eu já, eu já acredito mais, né, nessa ênfase aí da Bíblia que fala que o homem veio do pó e do pó retornará. Então acredito eu que terminou ali a, a vida ali, a pessoa descansou, acredito que não tem mais para onde ir. E a vida eterna não faz parte do seu, seu conhecimento de crenças? Ó, os meus pais, quando eu nasci, já eram testemunho de Jeová. Não sei se você conhece um pouco sobre, né, a doutrina, já ouviu falar e tudo. Prega-se exatamente isso, né? A vida eterna e um paraíso aqui mesmo, só que eles acreditam aqui mesmo na Terra, onde pessoas que realmente aí viveram, né, a vida aí em vida e teve os segmentos, eles um dia vão poder desfrutar aí dessa vida eterna. Mas se a gente for colocar pelos ensinamentos, fala ali de pessoas que seguem, né, aquela doutrina. Então, por exemplo, eu não sigo, né, essa, né, doutrina e tudo. Então, acredito que eu não teria. Então, por isso que eu falo assim, a questão desse tema, né, a questão da religião, é bem complexo. Assim, às vezes a gente fala algo que de repente você, por exemplo, não concorda. Às vezes você fala algo, né, que eu não concordo. Mas, acho que tudo com bom senso, né? A gente chega lá. Então, ou seja, você não concorda com a vida eterna, Não, não, de forma alguma, de nem forma dentro alguma. de. Não. Eu já acredito mais, né, nessa tese mesmo de que a gente. Hoje eu estou aqui, mas a partir do momento que eu descansar, acho que ali, né, eu ficarei. Porque você acha que a vida é um cansaço? Ah, para mim é assim, porque a gente trabalha, é dia a dia, né, cada um na sua profissão, igual, né, a minha mesma área da saúde, a gente trabalha, se é noite toda, né, no hospital, se é dia, e chega um momento, claro, a gente descansa ali, o descanso merecido, que a gente fala assim, do trabalho, né, mas acho que a partir do momento que a pessoa morre, ali também ele descansa ali por uma vida eterna, um descanso eterno, né, eu diria. Mas se Que, você. Ah, pode falar. aí como é que fala? Uma réplica, né, você não acredita nessa tese, então. Você tem um outro tipo de pensamento. Eu quero ir te fazendo indagações. Se você não. Se você vê a vida como um cansaço, né? Qual que é a sua motivação para tirar entusiasmo para viver? Filhos, filhos, de poder aí, né, dar um Mas pouco aí os de. seus próprios filhos vão viver uma vida de cansaço também, vai ficar todo mundo cansado, e qual que é o entusiasmo da vida? Onde que está isso? O... Então, isso foi, entusiasmo é esse, tem que trabalhar, tem que comer, tem que vestir, tem que pagar conta. Então, isso aí já é Mas por que automaticamente que já é uma você tem que. motivação. Se é um cansaço, por que que você não suicida de uma vez? Você já vai descansar de uma vez, né? Como é que fala? É uma hipótese, né? Você falou, a suicida que descansa, né? De uma vez. Mas eu prefiro levar ela cansada até o dia que Mas for o por quê? momento mesmo. Por quê? Porque o quê? Não. Você não acabou falando só uma coisa? Hã? Burger. Você falou assim, o porquê, mas fala assim, o Se porquê sua vida é cansaço, sacrifício, né? Qual que é a motivação que você tem de viver? Por que que você não suicida de uma vez? Você vai descansar de uma vez. Você está cansado? eu não penso, né, nessa hipótese de um suicídio para eu descansar. Por Então que você falou não? assim, eu prefiro viver cansado. Mas por quê? Para viver. Então Ah, você gosta de viver. isso. Exatamente. Igual Cansado. você falou. Isso. Mas por que que você gosta de viver?
Qual que é a sua motivação? A motivação, como eu te falei, Você tá meio perdido, você não está conseguindo responder as perguntas. é porque, como eu te falei, é mais complexo, né? É complexo, mas é Ah, porque é uma coisa que você nunca parou para pensar. E é importante você pensar nisso. a partir de hoje irei pensar melhor Não, vamos pensar sobre o junto aqui assunto. agora, né? É, você não acha que a vida tem que ter uma motivação a mais, além de voltar para o pó? Eu acho que Se sim, todo mundo vai voltar para o pó, qual que é a motivação que a humanidade tem para se sacrificar tanto por quem vem depois, igual você falou, os seus filhos, né? Tem que ter algo a mais. Você não concorda comigo? concordo. E o que seria esse algo a mais? É a vida eterna. Aí você não precisa falar da testemunha de Jeová, porque a vida eterna não está só na testemunha de Jeová. A vida eterna, ela vem, aí eu vou te falar do que eu acredito. Ela vem a partir de um final dos tempos, para uma nova era, onde os protagonistas da existência, os Messias, são um casal, Deus Sol, Deus a Lua, eles vão vir para catalisar esse processo, onde o tempo acaba e a gente entra para uma dimensão do não tempo. E nesse não tempo vai haver livre-arbítrio, ou seja, você vai poder escolher os seus prazeres. Entende? Então, as pessoas vivem hoje para se sacrificar para quem vem depois. Porque quem vier depois, nesse final dos tempos, nessa nova era, né, vai ter vida eterna. E é isso que Deus quer. Deus como a encarnação desses messias solares solar e lunar, né? Que pode se você quer olhar para uma via cristã, pode falar que é Jesus e Maria Madalena. Na verdade, que a própria palavra Maria quer dizer mãe, né? É, Então mãe é a criadora. Jesus seria o pai, entende? O criador, ou a criatura, né? Porque, de acordo com a visão céltica, Deus é mulher, enquanto que o diabo é o homem. O homem é o diabo, né? O diabo é um homem. Só que é diferente da visão cristã ortodoxa, onde existe uma disputa entre Deus e o diabo. Não é uma disputa, né? Porque para eles assim, né? Deus vai ganhar no final de qualquer forma. Mas chamam o diabo de Satanás. Satanás quer dizer adversário. E se um se apaixona pelo outro, na verdade não é uma disputa. Um pode ser adversário do outro, porque acaba que a história do cosmos, a história da humanidade, é uma história de amor. Tá entendendo o que eu tô te falando? Tá entendendo? tô entendendo? Então é uma história de amor. E os dois têm que lutar por várias adversidades para poderem ficar juntos no final. A partir da história da humanidade e da sua encarnação. A encarnação dos deuses, né? Do casal de deuses. Então eles lutam por várias adversidades, vários obstáculos para poderem ficar juntos no final. Isso é uma história que você ou sente no seu coração como verdade, ou você vai ficar duvidando. Mas é uma história que, para mim, pelo menos, faz muito sentido. Sentido. E ninguém me contou essa história, eu fui induzindo ela, entendeu? Deduzindo, né? Quer dizer, a partir da minha realidade, das minhas experiências, das minhas descobertas. Então, assim, isso vai de cada um, né? Mas eu posso estar te contando uma história aqui que pode ser
valer a pena para você ou não, entendeu? Uhum. Mas se isso te servir A de gente pega, né? consolo, então toma isso para você. Porque eu Que não passei por pouca coisa para descobrir isso tudo, entendeu? Eu vou te perguntar, como é que isso ressoou para você? Já que é a primeira vez que a gente está pensando e pessoa, conversando sobre né? isso. Aí já muda um pouco e aí Porque te traz esperança, entendeu? é, Te traz esperança. Você está é, fazendo tudo que você está sofrendo hoje em dia. Você tem um motivo maior para estar fazendo isso. E é um sacrifício, uma realidade que é, vai valer a pena para muita gente, entendeu? Te dá um sentido na vida. e, 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 e aí, igual você falou, e dentro desse sentido, essas pessoas que estão ao meu redor, filhos e tudo também, sendo beneficiados, né? E te dá um senso de que existe um destino. Nada que você faça por acaso, né? Tudo que acontece é por o melhor. Então, não existe erro. Nada que você faz é um erro, entendeu? Que está dentro do seu destino. Você não tem livre-arbítrio ainda. As pessoas só vão ter livre-arbítrio depois do fim dos tempos, na nova era. Onde o bem vai imperar, Imperar. entendeu? Não vai existir mais mal. É bonita a Fome, história. questão, né, de fome, doenças, dentro, né, desse contexto tudo não vai existir, né? Pensa um pouquinho, me diz o que você acha sobre essa profecia, vamos dizer assim, né? O que eu acho, até então, né, um tipo de pensamento, né, que eu tenho, né, que eu te passei, através, né, do que você me mostrou, né, um outro caminho, e a partir de agora eu, né, refleti mais sobre o que você, né, me falou aqui e evidenciou. Eu tenho um, um caminho também e que mais, vamos colocar, né, mais fácil que dá mais entusiasmo, certo? Mas faz sentido isso pra você? Faz. Claro que você tem que refletir, É, mas assim, de primeira mão, você acha que te dá uma esclarecida com, no com, contexto espiritual? com certeza, com certeza. Faz um sentido para você se sente preenchido por isso, entendeu? Por essa realidade. Com certeza me sinto e me senti, né? A partir desse Te dá momento um aí. incentivo a mais para Isso. viver, entendeu? Por quê? Fala para mim por quê. Igual como você falou da questão da, da vida eterna, né? E através dele que você mostrou que, né, E eu te falo Jesus. mais uma coisa. Esse, vamos dizer assim, apocalipse, entre aspas, né? Que é o fim dos tempos, que vai Isso. ser uma coisa boa. Não vai ser um apocalipse, assim, aquela coisa de redenção, sabe? Não vai ser isso. Vai ser um fim dos tempos é, que vai gerar uma nova era, né? Então, é, De Apocalipse lá em relação aos fins dos tempos, né? Como você mesmo deixou. É claro que para quem lê a Bíblia fala, né? Da questão, né? Do Apocalipse, do fim dos tempos, né? sim, mas o Só apocalipse que que o eu estou me outro. referindo é uma outra coisa, não tem nada Uhum, a ver com aquilo. com aquilo. É uma Que é evolução pro melhor, assim, entendeu? Não a pior, né? um- um- uma punição, vamos dizer assim, entendeu? Isso é Ou uma espécie de seleção. As pessoas que estiverem vivas durante esse tempo,
elas vão preponderar, entendeu? E sem julgamento, não vai ter julgamento, Aí é bom. né? Não vai ter julgamento, todo mundo vai participar. As pessoas estiverem vivas, É, não vai ter ressurreição, entendeu? As pessoas que viveram até hoje, elas se sacrificaram para que essa realidade fosse possível. Agora, geralmente, as pessoas que vivem, que são destinadas a essa realidade, até que ela chegue, até que ela apareça no tempo, elas geralmente elas sofrem muito, justamente para exorcizar as energias negativas que estão em volta, entendeu? Elas passam por coisas muito piores que as pessoas no passado, na, na- durante a história do passado, às vezes até sofreram mais atrocidades, mas assim, não, a dor na alma é que conta mais, sabe? Então essas pessoas elas têm a alma muito frágil, é, no sentido de sentimento mesmo. Então, às vezes uma coisa que pode afetar ela no âmbito emocional, né? Ela sofre muito mais do que o que já aconteceu no passado com outras pessoas, que talvez por fora aparecer, poderia parecer muito mais então, grave, entendeu? Eu te falo por experiência própria. Eu sei que eu vou para esse lugar da vida eterna. E eu já sofri pra caralho, velho. Se eu te contar aqui assim, você não vai nem acreditar, entendeu? Só que não foi por coisas, acidente que eu sofri, alguma coisa desse tipo. Foram sofrimentos a nível emocional mesmo, assim, entendeu? que te abalou, Que que tipo assim, de ficar vivendo num pesadelo acordado o tempo todo, entendeu? Então, assim, muito mais do que acontece com você, se você sofre um acidente que vai te machucar o físico, a alma, o espiritual, a emoção, ela às vezes não sempre, né? Ela vai te causar um abalo muito mais forte do que qualquer perigo físico, entendeu? Entendeu o que eu quis dizer? uhum. Então, assim, e hoje a gente está na, 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 na era da depressão, né? Da ansiedade. Então, essas coisas machucam muito, né? Dentro dentro também desse sofrimento, né? Que você falou, no caso seu, também tudo fez com que também enxergasse muita coisa, né? Agora, você já passou por algum tipo de abalo emocional? Passei, passei financeiro, Aham. depois, né, pela a perda, né, do meu pai e depois do meu irmão. Esses, Mas isso é falta de consciência, o Josué. Porque a morte não deve nos abalar. Eu, quando perdi minha avó, eu super aceitei. Depois sofri várias consequências, porque minha avó me apoiava muito. Era a pessoa que mais me apoiava na apoiava. vida. Ó, Então, quando ela morreu, eu não fiquei de não, luto, não fiquei nada disso. Mas depois eu sofri as consequências porque eu perdi ela, entendeu? é, Uma pessoa que me amparava. E sofro até hoje. Mas não sofro porque eu perdi, por causa da perdeu. morte dela, entendeu? E sim porque eu perdi ela mesmo. Aí você sente falta, claro, né? Falando. Sinto falta. Mas eu, assim, eu compreendo, eu tenho uma compreensão, É, uma consciência que me faz compreender que estava na hora dela, né? é. E aí fica mais fácil, né? Não sei se fica mais fácil dar com a morte, agora não com a É, falta, entendeu?
Até porque hoje ela estaria muito velhinha, ela não teria condição de me dar o amparo que ela dava na Também época, dava entendeu? antes. Né? Mas eu quero que você me fale, assim, porque quando a gente vai para esse lugar, que eu estou te descrevendo, a gente sente no coração. Você sente que você vai para esse lugar? Pode ser sincero. Não, por exemplo, até então, né, eu ainda não pensava, né, em relação a isso. Meu tipo de pensamento era outro. Né? Depois do que você falou, né, e evidências e tudo, já dá uma mudada no meu conceito e aí é começar a pensar mais sobre isso melhor. Você está próximo. Eu diria, assim, uma questão de talvez 10 anos. É, acredito bem, ou antes, né? Acho que é, 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 é por uma, aí, né, é que a uma gente tá falando. questão de 10 anos, Né? mais ou Mas, menos, sabe? É, aí vou até te acrescentar mais uma informação dentro disso que a gente está falando. Esse Messias, do qual eu estou falando, a parte masculina dele sou eu. Eu já estou encarnado aqui. A parte feminina é a Clarice, que é uma paquera minha que mora nos Estados Unidos, na Califórnia. Então a gente já está aqui. Eu acho que falta a gente alcançar uma idade uma outra. adulta, sabe? Suficiente. Porque existem 5 graus de nobreza genética na humanidade. E eu e a Clarissa, nós somos os únicos componentes desse quinto grau. Então, a gente tem uma aparência mais jovial, por ter essa característica, vamos dizer assim, nobre, entendeu? De traços mais refinados, esse tipo de coisa. Então, assim, a gente amadurecer demora um pouco mais. Qual que é o contrário de precoce? Imaturo, né? É, A gente é imaturo. Então demora um pouco mais. Por mais que eu já tenha 40 anos, ela está com 27, por exemplo. Então, assim, provavelmente vai demorar mais uns 10 anos, porque eu tenho 40, mas tem cara de, sei lá, menos de 30, vamos de dizer assim, né? 25, vinte e coloca, cinco, né? é, Então, assim, você vê que pra gente amadurecer mesmo, ela tem 27, mas tem cara de, sei lá, 18, entendeu? Então, assim, pra gente amadurecer mesmo, vai demorar mais uns anos aí, entendeu? Porque depois a gente vai parar de envelhecer nessa nova era. Então a gente, para ser esse protagonista da nova era, a gente precisa estar numa idade adulta, né? Uma aparência adulta, adulto entendeu? também, né? E eu não tenho poder nenhum sobrenatural, mas a Clarice tem. Eu já vi ela teletransportar, Bom, é, telecinese, é, telepatia, vidência, sabe? Então, assim, ela tem todos os poderes de onipotência que uma deusa teria, entendeu? É, e aí vai ser uma mistura, porque se for só a realidade da magia, tudo fica sem limite. E se for só a realidade do tempo, que é a quarta dimensão, né?
A magia é a sexta. A quarta dimensão fica tudo só limite, limite, limite e sofrimento. Então, precisa ser 50% de cada um, para que a gente possa ter livre-arbítrio. Então, a história do cosmos, da humanidade, é a junção dessas duas dimensões, até que seja 50% cada um, entendeu? A gente aqui, a gente vive na quarta dimensão, que é a dimensão do tempo, do limite. Existem outras pessoas que mesmo na Terra vivem na sexta dimensão, onde elas têm vários poderes sobrenaturais. Então é uma questão de junção dessas duas realidades para que possa haver livre-arbítrio. Entendeu? Bem, É bem bem complexo, né? Mas acho que é quarta, sexta. Mas se você para pensar, começa a fazer sentido, entendeu? Por que você está aqui? Por que você tem que sofrer? Mas se você se desperta para essa realidade do futuro, você vê que você provavelmente está fazendo um sacrifício em função de Deus mesmo, entendeu? E das pessoas que vão acompanhar Deus nesse paraíso. Que vai ser um paraíso que vai se instalar aqui na Terra, entendeu? E aí vai ter uma harmonia, uma felicidade maior, né? Total. Dentro disso aí da questão do paraíso, sabe, não ter sofrimento, né? Essa é uma felicidade. Mas só de você se despertar para essa realidade, esse futuro, já te dá um alívio muito Não, grande, entendeu? Que te dá um sentido para a vida. né? E aí o que que você vê? Que muitas vezes o que você pensa, você não dá crédito, consideração. E tudo que você pensa é Deus falando com você. Eu não sou Deus, eu sou o diabo, entre aspas, né? É, Agora, claro, isso é Deus. E ela é onipresente, onipotente, entendeu? Apesar dela estar encarnada. Só que tudo que você pensa, que passa pela sua mente, pelo seu coração, é Deus conversando com você. Só que você não dá credibilidade. Então, uma vez que você começa a dar credibilidade porque acontece dentro de você, você fala assim, não, eu não estou pensando nisso à toa. Claro que os pensamentos são passageiros e mutantes, né? Mas cada momento é um momento. irmão. Então, se você começa a dar credibilidade, consideração ao que você está pensando, você vê que é Deus falando com você naquele momento. E você não precisa nem julgar os pensamentos, para ver se é um pensamento bom ou ruim, entendeu? Porque cada momento é um momento. Faz sentido isso? E deixar esse pensamento fluir. É isso? De uma forma mais livre, espontânea. Mas aí você vê que não é você que está pensando. Pois é É uma Deus. mensagem de Deus Isso. dentro da sua cabeça, entendeu? E do seu coração. E que tem um motivo aquilo ali. De você aprender alguma coisa. Faz sentido? Faz O que sentido. você está pensando agora? Eu tô pensando no que você está falando, a questão, né, do, do- dos pensamentos, né, de Deus passando, por exemplo, essa mensagem, né? Aham. É, para mim tudo e acredito que é em tudo que a gente faz, né? Eu estar aqui, né, com você, aí, uma conversa que tem, que seja com
o Johnny, ou com o Bernardo, uma coisa boa que a gente fala, vem através da mensagem de Deus, né? Sim, ela, né? Vou falar, a gente tem É, costume de falar ele, né? é, Vou falar ela, usa as pessoas para falar com a gente também. Seja para despertar a gente para alguma coisa, instigar, provocar, né? Ou para elucidar mesmo, né? é Esclarecer, né? complexo. Não é E complexo, a é gente vai, simples. é simples, né? É Mas a gente fazer precisa ouvir isso mais e mais mais, vezes para ir é, assentando ace- dentro da gente, né? A gente ir aceitando, assimilando. amadurecendo, né? Vivendo, quer vivenciar, tudo contribui, né? Mas você sente que você deu uma evoluída de um lugar para outro? Sim, claro. Te deu uma Porque você, motivação, te é, deu um porque sentido você, na vida? porque você vê, né, a gente estava falando quer dizer, eu estava falando do início de um cansaço, né? E que ao mesmo tempo, resumidamente, que não valia a pena, né? Por que eu Tá estou vivo, fazendo isso? né? É. É, Agora e vale, depois do que, né? pois é, depois do que você, né, falou e transpassou, aí o pensamento, o leque já abre, né? Tá, se eu tô vivendo, se eu tô fazendo, entre as tal, o sacrifício é pro bem, um bem maior. Isso, né? Exatamente. Aí veio até um sorrisinho na cara, né? Importante. Os diálogos, as conversas, tudo sempre são importantes, né? A gente sempre tira, né? Proveito de, de, de tudo. E também nada é por acaso, como você mesmo falou. Aqui mesmo do que a gente está conversando, do que está jogando, talvez você vê, não foi por acaso. E a gente sempre aprende com algo, né? Da forma que eu comecei a aprender agora também. Eu tenho uma visão diferente da vida, né? Ou seja, com quantos paus faz uma canoa? Não se faz, A canoa se faz por se si faz por si própria. próprio. Não é você que está no comando de nada. É interessante. E é, você não precisa preocupar se você é uma das pessoas que vai habitar esse paraíso eterno. Porque se você não for, você vai estar se sacrificando para quem vai, para construir esse lugar. E só isso já basta, vale a pena. Concorda comigo? Que é a vontade de Deus. Quem te deu tudo que você tem, Deus. né? Então é uma questão de você usufruir, né, da oportunidade, se sacrificar, porque por mais que a vida seja um sacrifício, um cansaço, né, mas ela tem um motivo, né? Um propósito, né? E quando você pensa nesse propósito, todo sacrifício deixa de ser sacrifício. Ele vira entusiasmo, amor, Ânimo. vira amor, né? Sacrifício é amor. O É, que é amor? É quando você se sacrifica por algo que é mais importante do que você, que é maior do que você, né? Beleza? e dá ânimo. Beleza. Depois você me fala, onde eu estudo mais um pouco. Senão Não, vai né? achar. É o dia a dia, a Isso, vivência. isso. E É de principalmente coração para coração. coração. E principalmente estando com você aí, a cada dia, vai aprendendo mais ainda. Sabe qual que é o primeiro passo para a iluminação?
a sinceridade. Você ser né? sincero consigo mesmo, igual você foi sincero comigo É, aqui. Falou, não, não, a minha crença, ela não me traz entusiasmo. Eu quero descansar. e Ou aí eu fui seja, sincero, né? foi Claro. sincero, entendeu? Ele se abriu, que você ficou vulnerável, foi humilde para ouvir o que eu tinha para O te que eu falar. tinha que falar. E absorver, né? Também, que é importante, né? É. Aceitar, aceitação. Mas isso tudo faz parte da cultura do ocultismo, que é a cultura céltica. Só que você não vai achar nenhuma literatura sobre Mas, nada disso que eu estou te falando, porque tudo é passado de boca a boca, às vezes pela internet também, mas só para as pessoas que estão preparadas. Então, se você está recebendo esse ensinamento, esse conhecimento aqui agora, é porque você está preparado. Porque senão você ia até ficar que bom. lutando comigo, É, entendeu? Dando uma de teimoso, ou, ou querendo mostrar de repente, um uma outro, né? verdade que É, fosse diferente, né? isso. Mas é isso aí. Que bom. Agradeço aí o esclarecimento, Que né? essa seja a primeira de várias conversas nossas sobre espiritualidade. Com certeza. Agradeço por você me ouvir e realmente considerar o que eu tenho, né, para te falar. E espero que você usufrua bastante da sabedoria que eu tanto sofri para merecer, sabe? Então não é coisa boba que eu estou te passando, não é uma coisa à toa. E fico muito feliz por você estar aberto para receber e realmente esteja no seu, no seu tempo, né, assimilando o que eu estou te transmitindo. Eu que agradeço aí também pelo papo bem descontraído, bom e um aprendizado. Mais um aprendizado para mim. Tá Obrigado. certo. Agradeço também. Até uma próxima. Até. Valeu.